Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Deus está neste lugar e nós estamos na presença dEle para ouvirmos o que o Senhor tem para nós nesta manhã. O reverendo Diogo, desde ontem, ele está de férias até o próximo dia 10 deste mês. Nós vamos continuar a nossa exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos já encerrando a exposição dessa carta. E hoje nós vamos ler os 6 primeiros versículos do capítulo 4. Colossenses 4, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém. No nosso último encontro, para a pregação da Palavra de Deus, nós falamos a respeito da submissão dos servos, ou seja, no segmento trabalhista da sociedade, nós falamos do compromisso e da responsabilidade daqueles que servem, ou seja, dos empregados. Quando Paulo escreveu essas cartas, a maioria das pessoas que serviam a alguém trabalhavam dentro das casas. O comércio que existia praticamente dentro das casas. Os trabalhos manufaturados, por exemplo, dos tecelões, dos ferreiros e etc., todos eram feitos dentro das casas. Então, a relação trabalhista era praticamente doméstica. E esse trabalho, na sua maioria, era feito por escravos. E nós falamos aqui que a palavra de Deus, ela tinha orientações para os escravos crentes, para os servos que eram crentes. E nós, então, pregamos sobre isso no nosso último encontro. Mas tanto aqui quanto em outros lugares, o apóstolo Paulo, ele fala da responsabilidade e do compromisso dos servos, mas também fala dos patrões. E aqui então, ele está dizendo para os patrões: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade,
certos de que também vós tendes Senhor no céu. No nosso ambiente aqui, nós temos empregados, mas também nós temos patrões. E o patrão aqui não é somente aquele que é dono de um estabelecimento comercial, de uma indústria, de uma manufatura, mas também aqueles que têm empregados domésticos. A palavra de Deus, ela diz para os patrões, isto é, para aqueles que têm empregados, que esse senhorio, ele é de natureza espiritual, ele é dado por Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que os patrões devem tratar os seus empregados na certeza, na convicção de que eles têm um Senhor no céu. Ou seja, a relação entre patrão e empregado, no caso do patrão crente, precisa levar isso em consideração. Que o senhorio que ele possui, que a autoridade que ele possui sobre alguém que trabalha para ele, é dada por Deus, é vinda de Deus, tem a sua natureza espiritual. Portanto, essa autoridade ela deve ser exercida em submissão ao senhorio de Cristo. E quais são os critérios que a palavra de Deus nos dá para o exercício dessa autoridade, desse senhorio? Aqui diz que os senhores devem tratar os servos com justiça e com equidade. Esses são os critérios. A palavra de Deus tem muito a nos dizer a respeito de justiça. Deus, na sua revelação, ele se revelou como um Deus justo e que exige de nós que pratiquemos a justiça. A justiça de Deus faz parte da sua redenção. Desde o início da redenção, lá na eternidade. Porque Deus se propôs a nos redimir na sua justiça e praticando a sua justiça. Deus disse para Adão e Eva que no dia em que eles pecassem, eles morreriam. E isso aconteceu. Quando eles pecaram, eles morreram espiritualmente, eles morreram eternamente, e eles morreram progressivamente, fisicamente. A morte física também entrou no mundo através do pecado. No dia em que o homem pecou, ele foi inoculado pelo vírus da morte, que é o resultado do pecado. E a Bíblia diz que assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Para que o homem fosse salvo, seria necessário satisfazer a justiça de Deus, revertendo os efeitos do pecado. Mas como é que o ser humano em pecado
injusto poderia satisfazer a justiça de Deus. Não havia como. Então a Bíblia diz que Deus, na sua justiça, condenou em Cristo Jesus o justo, os pecados de todos nós injustos. Não havia como a justiça de Deus ser satisfeita por nós. Então Jesus Cristo se apresentou para satisfazer a justiça de Deus em nosso lugar. Então ele se encarnou, assumiu a nossa humanidade completa, perfeita, e sem pecado, ele se apresentou diante de Deus para ser julgado pelos nossos pecados e levou sobre si os nossos pecados. Então a justiça de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo, em nosso lugar. A justiça de Deus não poderia tolerar a impunidade do pecado. E o pecado então foi punido em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela justiça de Deus, realizada, cumprida em Jesus Cristo. Então Deus exige que nós também sejamos justos, uma vez que nós fomos justificados. E aqui a justiça é exigida do patrão, daquele que tem servos, daquele que tem empregado, empregada. Portanto, o critério para o relacionamento de trabalho entre patrão e empregado é a justiça de Deus. O empregado deve ser tratado com justiça, isto é, ele deve ter direito e desfrutar dos seus direitos trabalhistas. Todos os direitos que a lei estipula para os empregados devem ser cumpridos pelos patrões. É a exigência da palavra de Deus. Aqui está dizendo justiça e equidade. O empregado, seja ele o empregado de uma empresa, de uma indústria, de um estabelecimento comercial, ou empregado de uma casa, um empregado doméstico, ele deve receber os seus direitos todos. Deve ter a sua carteira assinada. Deve ter o gozo dos seus momentos de descanso, o gozo das suas férias. Deve receber, enfim, todos os direitos que a lei trabalhista estipula para os empregados. Na nossa lei trabalhista há alguma diferença entre os empregados do comércio, da indústria, e os empregados rurais e os empregados domésticos, mas todos eles têm os seus direitos que devem ser satisfeitos. Do contrário, o patrão estará incorrendo em injustiça, e Deus não tolera a injustiça. Se o patrão não concede ao seu empregado, à sua empregada, os seus direitos, ele está sendo um opressor. Ele está oprimindo o seu empregado. Nós sabemos que no mundo há muita injustiça nessa área trabalhista. Inclusive empregados que têm a sua carteira assinada com um determinado salário
mas eles recebem apenas uma parte daquele salário que está na carteira. Isso é injustiça, isso é opressão. Se esse empregado, ele assina o seu contrato como se recebesse todos os seus direitos e não recebe, ele está sendo oprimido, injustiçado e roubado. Então é preciso que nós levemos muito a sério o que a palavra de Deus nos diz, para que nós não sejamos encontrados cometendo injustiça diante de Deus, porque isso irá pesar no nosso relacionamento com Deus e nós iremos sofrer as consequências disso. O outro critério para essa relação trabalhista entre patrão e empregado é o da equidade. Justiça e equidade. A palavra equidade, ela significa, na sua essência, retidão, integridade. Ou seja, os empregados, eles devem ser tratados não apenas justamente, mas entre eles deve ser estabelecida uma equidade, ou seja, uma igualdade, de tal maneira que não haja favorecimento para uns e outros, ou entre uns e outros. Favorecimento, às vezes, motivado por preconceitos, às vezes por conveniência. Por exemplo, nós sabemos que há empresas, indústrias ou instituições onde os homens são tratados e pagos de forma diferente, com superioridade sobre as mulheres. Mulheres que exercem a mesma função que empregados homens, mas que por serem mulheres recebem menos e são tratadas de forma inferior aos homens. E isso, irmãos, é uma coisa muito frequente, inclusive no nosso país. Isso é falta de equidade, tanto de justiça como de equidade. Então, não pode haver tratamento desigual com relação à sexualidade da pessoa. Também nós sabemos que em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, os empregados são tratados com falta de equidade também por causa da sua cor e por causa da sua nacionalidade. Nós temos aqui no Brasil indústrias, especialmente de confecção, que têm empregados que são egressos de outros países e que são tratados como se fossem escravos. Numa mesma indústria de confecção, os empregados que são nacionais, que são naturais, são brasileiros, eles têm um tratamento, e os empregados que vêm de outros países fugindo da opressão nos seus países, fugindo da guerra, fugindo de calamidades naturais, eles são tratados de forma bastante inferior aos naturais, aos brasileiros.
E não apenas na questão de salário, mas também na questão de humanidade. Infelizmente, nós temos essa mancha aqui no Brasil, e isso acontece no mundo inteiro. É praticamente cultural no mundo inteiro. Isso está sendo condenado aqui quando diz que os empregados devem ser tratados com justiça e equidade. Não pode haver distinção de raça, de cor, de posição social, de sexualidade. E nós devemos não apenas praticar essa justiça com relação àqueles que nos servem, mas também combater essa injustiça quando tivermos oportunidade. Deus pode tomar qualquer um de nós aqui e conduzir a nossa vida para a política, só para citar um exemplo de oportunidade. Há muitos crentes na política, tanto aqui como em muitos outros países. E nós poderemos ter a oportunidade de ajudar a fazer leis, a legislar. E então nós precisamos combater as injustiças que existem na nossa terra. E uma das injustiças que são cometidas aqui no Brasil é contra os empregados. E às vezes ela é cometida pelos próprios políticos contra os seus assessores. Já foram denunciadas várias vezes as injustiças de políticos que contratam seus assessores por um determinado salário, mas dão para eles apenas uma parte daquele salário do contrato, o restante o próprio político embolsa. Se Deus nos colocar numa situação em que nós possamos legislar, em que nós possamos influenciar o direito no nosso país, nós precisamos combater essas coisas. Então, não apenas cumprir o que a palavra diz pessoalmente, mas também combater a injustiça e a falta de equidade.